Então, vamos lá conversar um pouco sobre um texto que me chama muita atenção, que está lá em Atos, capítulo 8, dos versos 1 até 3. E eu quero conversar esse texto. Na verdade, são versículos que vão servir apenas de introdução para uma história um pouco maior. Então, se você tiver aí a sua Bíblia e você puder já abrir nesse texto, a gente vai olhar alguns outros textos antes do capítulo 8, depois do capítulo 8, a fim de entender um pouco esse jeito de Deus conduzir a nossa vida, né? Então, pensar nesse texto sobre esse tema, a nossa vida conduzida por Deus. Atos, capítulo 8, dos versos 1 até 3. O texto diz o seguinte: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, e indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse momento tão gostoso para nós de louvor, onde a cada canção, a cada letra, Pai, que entoamos ao Senhor, vem para nós como um verdadeiro refrigério para o nosso coração, que se sente cuidado, que se sente guiado e orientado pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor tem já, desde o primeiro momento dessa celebração, falado tanto ao nosso coração. E a nossa oração nesse momento é que, por meio da Tua palavra, o Teu Santo Espírito continue, Senhor, a nos dar direção, a cuidar do nosso coração aflito, cheio de dúvidas e tão comum a todos nós no nosso momento, Pai. Um coração que muitas vezes não sabe de onde veio, não sabe para onde está indo, e isso faz com que a gente não faça a mínima ideia de onde nós estamos. Mas, Pai, nós confiamos no Senhor e a gente quer conhecer um pouco hoje sobre esse Teu jeito de conduzir a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto vai servir para nós, primeiramente, como uma conclusão e depois como uma introdução. Esses 3 primeiros versículos do capítulo 8 de Atos concluem, em primeiro lugar, aquilo que aconteceu com Estevão. A primeira linha aí já é sobre o consentimento de Saulo com a morte de Estevão. Então, sobre a morte de Estevão, é que esse texto, então, serve como uma conclusão. Aquilo que aconteceu, portanto, a partir do momento em que Estevão foi perseguido, Estevão foi injustiçado, foi julgado, sentenciado à morte, executado. Então esse texto entra aí como uma conclusão e que dá sequência à história a partir da morte de Estevão. Então o nosso primeiro momento hoje vai ser olhar um pouco o que aconteceu com esse Estevão, como essa história se desencadeou e como por meio da história de Estevão e das suas consequências a gente consegue perceber um pouco do jeito de Deus agir, do jeito de Deus conduzir a nossa vida, do jeito de Deus conduzir a nossa história, no meio de todas as dúvidas que naturalmente a gente levanta para as coisas que acontecem com a nossa vida, para as injustiças que acontecem, para as coisas que na nossa vida a gente não vê muito sentido, muita lógica, e sem dúvida nenhuma isso nos traz questionamentos. Então uma boa maneira da gente descobrir um pouco aonde exatamente nós nos inserimos é percebermos esse jeito de Deus conduzir a nossa história. E essa história que serve então como um guia para nós, como uma referência para nós, começa com uma injustiça. E essa injustiça, na verdade, a gente lê sobre ela lá no capítulo 6 de Atos, dos versos 8 até 15. Essa injustiça, então, é a prisão e o julgamento de Estevão. Se você abriu aí a sua Bíblia em Atos 6, de 8 a 15, a gente lê o seguinte: Então Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão.
Só que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então o que eles fizeram? Subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, para Estevão, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então, essa cena mostra aí, do finalzinho do capítulo 6, nos mostra aquilo que aconteceu com esse sujeito chamado Estevão. Uma pessoa lá não tão conhecida assim. O livro de Atos é curioso porque ele nos narra os 30 primeiros anos da história da igreja. E ele, obviamente, não vai falar sobre todos os acontecimentos e sobre todos os personagens. Ele centra sua narrativa em cima de 2 apóstolos especificamente, que é o apóstolo Pedro na primeira parte do texto e o apóstolo Paulo na segunda parte do texto. Então, ele não menciona muitas coisas sobre os outros apóstolos. O apóstolo João, por exemplo, a gente tem algumas pequenas referências ao grande apóstolo João, apenas como um companheiro do apóstolo Pedro lá no comecinho de Atos. Mas, curiosamente, Lucas, que é o escritor de Atos, destina uma grande porção de texto sobre esse personagem Estevão. Faz com que esse personagem Estevão, que não é um dos grandes apóstolos, não é um dos seguidores de Jesus, como a gente lê nos evangelhos, faz com que esse homem ganhe um destaque todo especial dentro do seu livro. E, de fato, aquilo que aconteceu com Estevão, por causa de Estevão, se torna mesmo uma grande virada dentro do livro de Atos dos Apóstolos. E a gente vai saber um pouco como isso aconteceu. Antes, eu só quero destacar algumas coisas que a gente leu sobre esse texto aí do capítulo 6, de 8 a 15. Primeiro, uma descrição sobre a pessoa de Estevão. O texto nos fala de 2 qualidades de Estevão, 2 virtudes presentes na vida desse homem. Fala que ele era um homem que falava com grande sabedoria, era um homem que agia com sabedoria. O seu ensino, a sua conversa, a sua discussão com os seus opositores era pautada na sua sabedoria. E ele fala também da presença do Espírito na vida de Estevão. Eles, os seus acusadores, os seus opositores, não podiam resistir à sabedoria de Estevão e ao Espírito por meio do qual ele falava. A sequência do texto, que é todo o capítulo 7 de Atos, há um destaque muito grande sobre essa presença do Espírito Santo na vida de Estevão, na forma como ele falava sempre cheio do Espírito Santo. O seu ensino, a sua discussão, o seu argumento, a sua vida era uma vida onde claramente se via a presença do Espírito Santo de Deus. Um homem, portanto, sábio e um homem cheio do Espírito. Aqui a gente tem 2 características fundamentais para nós como seguidores e seguidoras de Jesus. O que deve ser marcas essenciais na nossa vida? A sabedoria. Que sabedoria é essa? Sem dúvida nenhuma, é o conhecimento de tudo aquilo que Deus tem revelado para nós, o conhecimento do Evangelho, o conhecimento de quem é esse Deus, como Ele conduz a história, quais são os seus planos, o que Ele fez por nós, mas é todo esse conhecimento traduzido em vida. Isso é sabedoria. Caso contrário, a gente seria acadêmico só. Mas a sabedoria é o conhecimento traduzida na forma como nós vivemos. É a nossa vida transformada por aquilo que a gente conhece de Deus. É um saber sobre o Evangelho, um saber sobre Deus, sobre Jesus, mas que esse saber não para na cabeça, transforma o coração, transforma a vida, me coloca em ação, me coloca em movimento, onde tudo aquilo que é de Deus se transforma na minha própria conduta, na minha própria ação. E essa sabedoria é corroborada, ela é firmada em nós
pela presença do Espírito Santo de Deus. São as duas marcas de Estevão e duas marcas que devem ser marcas de cada um de nós. E justamente por causa da sua sabedoria e da presença do Espírito, o que aconteceu? Ele sofreu uma acusação injusta. Já que os homens não conseguiam resistir à sabedoria de Estevão e o Espírito Santo por meio do qual ele falava, qual foi o recurso deles? O recurso deles foi uma falsa acusação, uma injustiça. Acusá-lo de algo que não era exatamente o que ele estava dizendo, não era exatamente o que ele queria dizer, o que ele queria ensinar. Eles distorcem as suas palavras e trazem sobre ele uma condenação, fazem uma acusação e levam Estevão até o Sinédrio, preso. O que é o Sinédrio? O Sinédrio para os judeus, naquela época, é o conselho responsável pelo julgamento das causas do povo. Para o povo judeu daquela época, só tem uma instituição maior do que o Sinédrio, que é o próprio Império Romano. O Sinédrio, então, é um local onde aqueles anciãos, sábios e conhecedores da lei, intérpretes da lei, são os responsáveis por julgar as causas do seu próprio povo. É um fórum, portanto, de julgamento das causas relacionadas ao próprio povo judeu, que não eram necessárias serem levadas ao conhecimento e ao juízo do Império Romano, eram as causas que eles, judeus, poderiam resolver entre eles mesmos. E o Sinédrio tem uma autoridade muito grande. Para determinados casos, conforme previstos na lei, como por exemplo a blasfêmia, o Sinédrio, com a autorização do Império Romano, poderia condenar e sentenciar à morte aquele que fosse acusado. E diante então desse tribunal, desse fórum, como a gente leu lá no finalzinho do texto, todos olhavam para ele e viram que o rosto de Estevão parecia o rosto de um anjo. Tinha alguma coisa de especial em Estevão. Então você imagina a cena. Ele que pregava o Evangelho, ele que discutia sobre as coisas relacionadas ao sacrifício de Jesus, a sua ressurreição, é injustiçado, arrastado injustamente para um tribunal, e quando ele chega nesse tribunal, todo mundo olhando para ele, esperando ouvir a sua defesa. E o que é mais interessante? Por causa da sabedoria e por causa do Espírito Santo, curiosamente, Estevão não se defende. Ele é acusado de pregar o Evangelho. E diante do Sinédrio, o que ele faz? Ele vai lá e prega o Evangelho mais uma vez. Essa é a resposta ousada de Estevão em Atos, capítulo 7. Todo o discurso de Estevão diante do Sinédrio, o que é? Novamente, uma pregação do Evangelho, que começa lá no passado, que começa lá em Abraão, onde Estevão vem contando toda a história de Israel. E não é tão longa assim, você vai ver que é só o capítulo 7 de Atos, onde ele vai mencionando os principais personagens, principais episódios, principais eventos, onde em toda essa história Deus apontava para o seu Filho Jesus. Em outras palavras, o que Estevão fez diante dos seus acusadores, diante dos juízes do Sinédrio, ele faz uma pregação do Evangelho. Ele não se acovarda diante daquele tribunal, ele não se acovarda diante daqueles homens que ele sabia que poderiam sentenciá-lo à morte. Mas por causa da sabedoria e do Espírito Santo que estava nele, ele ousadamente não se defende, ou faz da sua defesa o quê? Uma pregação do próprio Evangelho. Ele não se defende dizendo que o que eles estavam acusando ele era errado, não era a verdade, de forma alguma. O que ele faz? Nada mais e nada menos do que repetir todas as coisas que o levaram para a prisão em primeiro lugar, que o levaram para diante do Sinédrio em primeiro lugar. E se já não bastasse Estevão ir lá e reafirmar as suas palavras, pregar o Evangelho diante do Sinédrio novamente, ele ainda tem a ousadia de fazer uma acusação contra os membros do Sinédrio, contra os juízes e contra os seus acusadores. É o que diz o capítulo 7 do livro de Atos, versículos 51 a 53. Essa acusação que na conclusão do seu discurso, Estevão faz contra todos aqueles homens que estavam lá para acusá-lo e para julgá-lo. As palavras de Estevão foram as seguintes: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos,
vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Olha a ousadia do sujeito. Ele está diante do tribunal que pode sentenciá-lo à morte por causa da pregação do evangelho. Diante desse tribunal, ele prega o evangelho. E se não se desse ainda por satisfeito, o que ele faz no final? Ainda faz uma acusação contra todos os seus acusadores e os próprios juízes que estão lá para julgar a causa dele. E ele chama os seus juízes do quê? Ele chama os seus acusadores do quê? De rebeldes, obstinados de coração e de ouvidos, chama eles de traidores e de assassinos. Olha a ousadia do sujeito, né? Então, diante dessa palavra de Estevão, diante de toda essa ousadia, diante de tudo isso que é muito curioso na vida de Estevão, ou seja, por que não se defender? Por que não dar um jeito de dizer, não é bem assim, não era isso que eu queria dizer. Não, esse negócio de Jesus a gente pode ser um pouco mais flexível e entender que vocês também estão à razão. Nada disso. Ele reafirma o Evangelho e deixa claro que à luz do Evangelho, à luz de tudo aquilo que Deus fez na história, quem eram os errados nessa história toda era esse próprio povo, que rejeitou a salvação que vinha por meio de Jesus Cristo, salvação dada por Deus. Bom, o resultado não podia ser outro. A sequência do texto diz que, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Interessante o fim dessa história. E o fim da história nos leva a uma questão muito importante. Por que Deus permite que uma tragédia dessa aconteça? Não está lá testemunhando do Evangelho? Não está lá falando sobre as coisas de Deus? Ou ele está defendendo seus próprios interesses? Ou ele está tentando lucrar com esse Evangelho? Ele não está defendendo os interesses de Deus? Não está fazendo aquilo que é a missão que Deus deu para ele? Não está lá cumprindo a tarefa que Deus deixou para ele? Por que Deus deixa que um negócio desse aconteça? Essa é uma pergunta que o próprio livro de Atos vai me fazer questionar mais para frente, porque alguns capítulos adiante, eu vou ver que Tiago foi executado à espada, ao fio da espada, e Herodes mandou prender Pedro com a intenção de matá-lo na época da Páscoa, quando passasse a Páscoa. E aí, curiosamente, o que acontece? Pedro é libertado da prisão. Libertado da prisão, levado de volta para a sua igreja em segurança e dali parte de Jerusalém para outro lugar. Deus protegeu a vida de Pedro. Deus livrou Pedro da morte. Mas por que não livrou Estevão da morte? Por que não livrou Tiago da morte? Por que livrar Paulo tantas vezes da morte? Livrou Paulo de apedrejamento, livrou Paulo de naufrágio, livrou Paulo de açoites, livrou Paulo de tantas coisas. Por que não o mesmo com Estevão e o mesmo com Tiago? Não são ambos homens cheios do Espírito Santo? Não são ambos homens cheios de sabedoria? Não são ambos pessoas que estão lá simplesmente para cumprirem a missão que Deus deixou para eles? Para viverem uma vida de acordo com a vontade de Deus? Por que Deus permite que uma tragédia dessa aconteça? Esse texto mostra para a gente algumas coisas. Primeiro, a fúria humana, a violência humana.
Diante da acusação que receberam de Estevão, eles não quiseram nem ouvir o que Estevão tinha para dizer. Diante da acusação feita, eles taparam os ouvidos, rangeram os dentes e se jogaram para cima de Estevão como se fossem animais. Arrastaram ele para fora da cidade e começaram a apedrejar aquele homem. Você já presenciou um apedrejamento? Espero que não. Porque a gente não está falando de pequenos cascalhos que foram jogados contra Estevão. A gente está falando de grandes pedras, que em poucas pedradas aquele homem já estava completamente morto, desfigurado, todo ensanguentado, todo quebrado, todo destruído. A gente não tem muita noção do que é a brutalidade de um apedrejamento. E a brutalidade do apedrejamento é, de fato, a última cena da vida de Estevão. Mas isso é o que os nossos olhos conseguem enxergar. Esse teatro de horrores, de uma crucificação, como no caso de Jesus, ou de um apedrejamento, como no caso de Estevão, é o que os nossos olhos conseguem enxergar. É que a nossa percepção conseguem ver por causa que, de fato, essa é a realidade humana. Nós somos pessoas que vivem na violência, nós somos pessoas sujeitas à violência, somos pessoas sujeitas à brutalidade humana. Mas a gente não pode se enganar. A gente não está falando da violência dos outros, a gente está falando da nossa violência, da nossa brutalidade. Quantas vezes nós não sentimos vontade de apedrejar pessoas? Quantas vezes nós não quisemos tirar a vida de pessoas? Quantas vezes nós mesmos não desejamos o mal contra os outros? Essa maldade está dentro de nós. Essa propensão à violência e ao mal está presente dentro de cada um de nós. E é isso que a Bíblia vem me mostrando. Mas diante dessa fúria humana, diante dessa violência humana, dessa brutalidade humana, o texto, de uma forma muito gostosa de se ler, mostra a serenidade de uma pessoa cheia do Espírito Santo. O que é que o texto diz? Que Estevão cai de joelhos e no momento em que está sendo apedrejado, ora. E ora a Deus intercedendo por quem? Pela vida daqueles homens que estavam tirando a vida dele. Interessante que é algo muito semelhante ao que Jesus tinha feito ou não? Ah, curioso isso. Inclusive as palavras de Estevão são repetições das próprias palavras de Jesus. Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não considerem esses homens culpados do pecado que eles estão cometendo. Não considerem esses homens culpados desse assassinato que eles estão cometendo. Estevão pede que Deus perdoe aqueles homens que estavam ali para tirar a própria vida dele. Nisso tudo, a gente vê essa serenidade, que só é possível em uma pessoa que, de fato, como o texto diz, é cheia do Espírito Santo. Transpira a presença do Espírito Santo. Toda a sua vida é um reflexo da presença desse Espírito Santo. Por quê? Porque os nossos olhos enxergam um show de horrores, enxergam um apedrejamento, mas os olhos de Estevão enxergam algo muito além disso. Os olhos de Estevão conseguem ver muito além das pedras que vinham na sua direção, na fúria descrita no olhar dos homens que olhavam contra ele e desejavam matá-lo. Ele consegue enxergar algo muito além disso. O que é que o texto diz? Diz que Estevão tem uma visão arrebatadora. Diz que Estevão tem uma visão onde nessa visão ele tem uma cena que é descrita para ele. Essa cena qual que é? Ele diz que vê a glória do Senhor. E ao ver a glória do Senhor, ele vê o Filho do Homem, Jesus Cristo, em pé à direita do Pai, à direita do trono de Deus. Essa é uma cena muito curiosa, onde muitos já se discutiu por que Lucas fez questão de narrar isso, narrar que Jesus estava à direita, em pé, quando Estevão estava sendo executado. E uma resposta que a gente encontra para esse Jesus em pé à direita do trono de Deus é mais ou menos o seguinte: homens como Estevão, eu fico de pé para receber na glória. Pessoas como Estevão, eu faço questão
de me levantar para receber na glória. Em outras palavras, era como se Estevão estivera confessando Cristo diante dos homens e agora vê Cristo confessando Estevão diante de Deus. Cristo se coloca em pé para receber Estevão na glória e dar testemunho ao Pai sobre quem foi Estevão. A perspectiva, então, dos nossos olhos é o show de horrores, mas Estevão vê algo além. Aquele que crê em Deus, aquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que conhece esse Deus, que conhece o seu caráter, sabe que a sua vida está protegida nas suas mãos, sabe que não importa qual é o desfecho, não importa se eu vou ser inocentado das acusações ou se eu vou ser executado por esses homens. Não importa qual é o destino, não importa. O que importa é a convicção que eu tenho de que a minha vida está nas mãos de Deus. E de que eu continuando a viver ou perdendo a minha vida permanece nas mãos de Deus. Diante disso é que eu entendo um pouco melhor o que o apóstolo Paulo quis dizer quando escreveu para os filipenses, que ele já não sabia mais o que era melhor. Chega num momento de tanta prisão, de tanta injustiça, de tanto problema que ele enfrentou na sua vida por causa do Evangelho, motivos semelhantes aos de Estevão, o apóstolo Paulo diz assim: eu já não sei o que é melhor. Se eu continuo vivendo, eu posso continuar pregando o Evangelho. Se eu morro, eu encontro com Cristo imediatamente. Então eu já não sei o que é melhor. Por quê? Porque não importa o que acontecer, eu sei qual é o final. Cristo Jesus deu o ponto final para a história. Cristo Jesus já me revelou o último capítulo da história. E no último capítulo da história eu sei que eu estou com Ele. Se eu puder continuar vivendo aqui um pouco mais, melhor, porque eu continuo pregando o Evangelho. Mas se isso não for possível e eu tiver que morrer por causa do Evangelho, também não tem problema. Por quê? Porque a minha vida está na mão de Deus. E no final das contas, eu vou estar com Cristo da mesma forma. É nessa perspectiva que Estevão enxerga o final da sua vida. Não com um olhar de lamento, de dúvida, de questionamento a Deus, dizendo: e se eu sou o seu servo, e se eu estou fazendo tudo isso pelo Senhor, por que o Senhor deixa isso acontecer comigo? Eu sou tão bonzinho, eu frequento a igreja, eu oro, eu canto, eu leio a Bíblia, eu dou o dízimo, eu sou tão bonzinho, por que o Senhor deixa coisas ruins acontecerem comigo? Esse não é o questionamento de Estevão. Qual é a palavra de Estevão? Uma palavra de confiança em Deus. Uma palavra que faz sentido, que é condizente com tudo aquilo que ele viveu com Deus até o momento. Uma palavra cheia do Espírito Santo. Entrega o meu espírito na mão de Deus, tenho uma visão do próprio Filho de Deus em pé, à direita do trono de Deus, o recebendo na glória, e tenho a convicção de que o próprio Deus perdoa aqueles homens que estavam o apedrejando. Essa é a serenidade do Espírito. Essa é a serenidade com a qual a gente deveria enxergar a nossa vida. Se decidirmos olhar para a nossa vida e para a história da forma como Deus olha, observando esse agir de Deus de forma tão especial. Daí eu disse que o texto lá servia também como uma introdução dessa nova história que começa a partir daquilo que aconteceu com a morte de Estevão. E aqui nesse ponto que o narrador, Lucas, insere de uma forma secreta, de uma forma assim, bem curta, bem breve, sem muitas explicações, o personagem que até então era desconhecido na narrativa, que é Saulo, que pela primeira vez vai ter o seu nome mencionado no livro de Atos, e aqui ele insere o nome de Saulo, porque daqui a pouco toda a narrativa de Atos vai se centrar em cima de Saulo. E ali ele diz duas coisas sobre esse Saulo. As vestes das testemunhas, que eram os acusadores e os membros do Sinédrio, são deixadas aos seus cuidados. Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Saulo estava ali cuidando das vestes das testemunhas. Quem eram as testemunhas? Os próprios acusadores de Estevão e provavelmente os membros do Sinédrio que arrastaram Estevão para fora da cidade para apedrejá-lo. Paulo deixou: apedreja lá que eu vou cuidar da roupa de vocês aqui enquanto vocês matam esse sujeito. Esse é o consentimento de Paulo com a morte de Estevão. E essa é uma cena indelével na memória de Paulo. Lá para frente, Paulo já convertido, apóstolo e etc.,
ele lembra dessa cena. E quando ele fala de quem ele foi, o que ele diz? E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Essa é uma cena, esse é um dia que Paulo jamais esqueceu. O dia que ele viu a brutalidade do apedrejamento de Estevão. E enquanto ele estava sendo apedrejado, ele estava lá consentindo na morte dele e cuidando das vestes das pessoas que estavam apedrejando ele. Essa é uma memória que Paulo, já convertido e depois de muitos anos, jamais esqueceu, jamais perdeu de vista. Porque essa é uma memória de onde ele foi tirado. É uma memória de quem ele foi. É uma memória do que o Evangelho já fez na vida dele. De toda a transformação que Deus já trouxe para a vida dele. É uma memória de que ele, Paulo, é um daqueles que foi alvo da oração de Estevão nas suas últimas palavras. Senhor, perdoa. E Deus perdoou. E o Senhor perdoou. E o Senhor alcançou homens como Saulo, que estavam ali consentindo na morte desse Estevão. E uma segunda coisa que o texto me fala aí sobre Saulo, é que nesse momento ele é descrito como um perseguidor implacável. Ele é descrito assim, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Olha a descrição desse Saulo. Estava lá, consentindo na morte de Estevão, cuidando das vestes dos apedrejadores de Estevão, e naquele momento Paulo parece que gostou da coisa. Paulo gostou do julgamento, Paulo gostou do apedrejamento, gostou da prisão. Paulo adorou aquela cena toda. Ao gostar daquilo, o que ele faz? Ele se torna um perseguidor. Ele se torna alguém que agora vai de casa em casa, descobrindo quem são os seguidores de Jesus. Aonde tem homens e mulheres semelhantes a Estevão? Onde tem entre nós pessoas que confessam a mesma fé de Estevão? Onde estão as pessoas no nosso meio, do povo judeu, que têm o mesmo testemunho que esse Estevão tem, de falar de Jesus e dizer que nós somos traidores e assassinos de Deus, que nós resistimos ao Espírito Santo, que nós temos um coração duro, obstinado? Onde estão esses homens e mulheres? Paulo ia atrás deles. E ao ir atrás deles, arrastava eles das suas casas, tirava esses homens e mulheres do convívio dos seus familiares, tirava esses homens e mulheres dos seus afazeres diários, do seu trabalho, e lançava esses homens e mulheres na prisão. Qual era a finalidade? A finalidade era extirpar esse movimento de seguidores de Jesus. A finalidade era acabar com essa heresia aos olhos dele, que eram os seguidores de Jesus. Essa era a intenção de Saulo. Mas, no meio desse processo todo, existe uma virada. E a virada acontece quando esse Saulo, perseguidor e devastador da igreja, não satisfeito em perseguir seguidores e seguidoras de Jesus no seu próprio ambiente, pede autorização dos líderes judaicos para ir perseguir homens e mulheres seguidores de Jesus em uma cidade chamada Damasco. E naquele caminho, indo para Damasco, para perseguir os seguidores de Jesus, ele tem um encontro com o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo aparece para ele e, em outras palavras, diz o seguinte: qual é o teu problema comigo? O que você tem comigo? Por que você está me perseguindo? Qual é o seu problema, Saulo? Qual é o seu problema? O que está acontecendo com você? O texto diz o seguinte em Atos capítulo 9, versos 4 e 6. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Esse é o encontro divisor de águas na vida de Saulo. Em plena atividade de perseguição, em plena atividade de procurar, prender e, se possível, apedrejar homens e mulheres que tinham a mesma fé de Estevão, ele tem um encontro com o próprio Jesus Cristo. Que aí Jesus se apresenta para ele e diz:
Você acha que você está perseguindo Estevão? Você acha que você está perseguindo homens e mulheres que pensam como ele, que creem como ele? Você acha que você está perseguindo os meus seguidores? Não, é a mim mesmo que você está perseguindo. Seu problema não é com eles. O seu problema, Saulo, é comigo. É comigo. Sabe por quê, Saulo? Porque você não me conhece. Porque você não sabe quem eu sou. E você não faz a mínima ideia do que eu estou fazendo na história. E você não faz a mínima ideia dos planos que eu tenho para você. É por isso que você está perseguindo. É por isso que você está fazendo isso tudo. Você não faz a mínima ideia, Saulo, do que eu vou fazer na tua vida. Mas não tem problema que até agora você está perseguindo. Para mim isso não é um empecilho. O fato de você ser esse perseguidor implacável, ter esse sangue nos olhos como você tem, não é para mim um problema. Eu sei o que eu vou fazer na sua vida. Eu sei quais são os propósitos que eu tenho para você. E nessa virada, o Senhor revela os propósitos que Ele tem para a vida daquele Saulo, o jovem que estava consentindo na morte de Estevão, o jovem que estava guardando a roupa dos apedrejadores de Estevão, o jovem que estava perseguindo implacavelmente os seguidores de Jesus. É para ele que o Senhor tem uma missão muito especial. O texto diz o seguinte nos versos 15 e 16 do capítulo 9. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, Ananias. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Olha que curioso. Quer dizer, o perseguidor agora vai se transformar em perseguido. O perseguidor, aquele que foi o pivô de toda aquela perseguição, de todo esse movimento de arrastar homens e mulheres da prisão, de apedrejamento, de julgamento, enfim, esse homem agora é escolhido a dedo por Deus, e Deus vai dizer o seguinte: eu vou transformar a sua vida, porque eu tenho um plano agora para você. Você não me conhecia, mas agora eu vou deixar que você me conheça. E quando você me conhecer, você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Eu vou mostrar para você o quanto você deve sofrer pelo meu nome. Em outras palavras, você acha que você infringiu sofrimento àquelas pessoas que você perseguia? Você não viu nada ainda. Você vai ver o que você vai passar nessa história. Você vai ver ainda o que você vai ter que enfrentar nessa história, em meu nome. Eu vou virar o jogo. E eu vou fazer da sua vida algo que você jamais pôde imaginar que seria possível fazer. A história segue, e obviamente a gente não vai ler todo o texto daqui até o final, mas eu só quero chamar a atenção para esse desfecho da história. O desfecho é a perseguição desencadeada com a morte de Estevão, que a gente vai achar lá no capítulo 11, do verso 19 até o verso 30. Com esse desfecho, que acontece aproximadamente 10 anos depois da conversão de Saulo, Saulo se converte aproximadamente no ano 33, e essa cena que a gente vai ler agora se passa mais ou menos no ano 43. Então, uma década depois da sua conversão, olha o que acontece. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Você percebe uma ironia nessa história? A ironia é que o capítulo 8 fala de que naqueles dias se desencadeou uma perseguição contra a igreja. E Saulo era o pivô dessa perseguição. 10 anos depois, o que acontece? Esse evangelho chega em Antioquia. Por meio de quem? Por meio daqueles homens e mulheres que foram perseguidos em Jerusalém por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, da qual Paulo era o pivô. Então, olha o processo todo. A morte de Estevão gerou uma perseguição.
essa perseguição, desencadeada especialmente por Saulo, fez com que esses homens e mulheres tivessem que muitos deles fugir da região e se localizarem em outros lugares, reconstruírem a vida em outros lugares. Eles, com o passar do tempo, foram chegando cada vez mais longe de Jerusalém. Chegaram às regiões de Fenícia, Chipre, Antioquia da Síria. Chegando em Antioquia da Síria, começaram a anunciar o evangelho, primeiramente só aos judeus, mas depois alguns deles começaram também a anunciar o evangelho aos gentios, aos gregos. Então o que acontece? Acontece um surpreendente dentro do texto de Atos. Forma-se a primeira igreja cristã, predominantemente de não-judeus da história. Acontece justamente em Antioquia. A única igreja, de fato, que a gente conhecia até o momento da história, era a igreja que havia em Jerusalém, liderada por Pedro. Era a única igreja que conhecia-se. Só que por causa dessa perseguição desencadeada com a morte de Estevão, da qual Saulo era o pivô, esses homens e mulheres, com o passar dos anos, chegam em Antioquia. Ao chegarem em Antioquia, o que acontece? Nasce uma igreja predominantemente de gentios. O texto diz que quando Barnabé, então, enviado de Jerusalém, vai até Antioquia para descobrir o que estava acontecendo por lá, porque as notícias desse fato chegaram lá na igreja de Jerusalém. Quando Barnabé chega lá e vê um grupo enorme de gentios convertidos a Deus, convertidos a Cristo, cheios do Espírito Santo, e percebe que a mão do Senhor estava sobre ele, o que Barnabé lembra? Eu conheço alguém que foi chamado pelo Senhor para ser um apóstolo entre os gentios. Qual é a atitude de Barnabé? Ele vai até Tarso procurar Saulo, que estava vivendo sozinho, longe da cena, 10 anos depois da sua conversão, estava lá na sua terra natal, já não estava mais perseguindo ninguém, estava tentando anunciar o evangelho aos trancos e barrancos, e aqui, 10 anos depois, é o momento de Barnabé trazer à cena Saulo. E aí esse Saulo e esse Barnabé vão ficar por um ano inteiro na igreja de Antioquia, ensinando aqueles homens e mulheres o evangelho de Jesus Cristo. Pela primeira vez em Antioquia, os discípulos de Jesus são chamados de cristãos. E se você olhar para o capítulo 13, você vai ver que essa igreja de Antioquia vai encabeçar, sob a orientação do Espírito Santo, a primeira viagem missionária da história da igreja, onde as personagens principais, Saulo e Barnabé. Então, gente, quando a gente vê esse desfecho, a gente está perseguindo o seguinte: essa ironia, onde o perseguidor se converteu, teve a sua vida redirecionada e agora ensina o evangelho para aqueles que o receberam por causa da perseguição, da qual ele mesmo fora o pivô. Qual é o jeito de Deus agir na história? Deus não tem a pressa que nós temos. Deus olha a história de um ângulo diferente de nós. Deus olha a nossa vida de uma forma diferente de nós. E o mais interessante é que esse Deus tem planos, tanto para a vida daqueles que são injustiçados, como daqueles que cometem a injustiça. Deus tinha um plano para a vida de Estevão. E curiosamente, aquela pergunta que a gente fez no início, por que Deus não preservou a vida de Estevão? Por que Deus não preservou a vida de Tiago, já que preservou a vida de Pedro e já que preservou a vida de Paulo? Por que Deus não preservou a vida? A gente não tem uma resposta objetiva para isso. Mas tem uma coisa que a Bíblia deixa muito clara para nós. Nem sempre Deus vai impedir que o mal aconteça. Nem sempre Deus vai impedir que a injustiça aconteça. Nem sempre Deus vai impedir que coisas que são desagradáveis aos nossos olhos de fato aconteçam. Nem sempre Deus impede. Mas uma coisa a gente sabe, que no final das contas, Deus usa todas as coisas. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Mesmo Ele não impedindo o mal, mesmo Ele não impedindo a morte de Estevão, para pensar, se fosse eu o condutor da história, eu deixava Estevão vivo. Numa boa, o cara era bom, baita pregador,
testemunha ousada, cheia de sabedoria, cheia do Espírito. Você já imaginou quantos Estevãozinhos ele podia criar por aí? Coisa incrível. Eu deixava o cara vivo. Tirava ele do Sinédrio, dava uma lição nos caras do Sinédrio e ainda conduzia a história, fazendo com que Estevão começasse a gerar um monte de discípulos por aí, pregasse o evangelho em tudo quanto é lugar e etc. Mas e Paulo? Paulo também, eu salvava Paulo, eu dava um jeito, não sei. Mas esse é o nosso jeito de conduzir a história. E a gente faz os mesmos questionamentos para Deus. Deus, por que o Senhor fez desse jeito? Por que o Senhor não fez de outro? Se fosse eu, Deus, eu faria desse jeito. Por que o Senhor está fazendo desse? Interessante que a gente tem uma melhor orientação para a história do que o próprio Deus. A gente acha que a gente consegue conduzir a história melhor do que Deus. Por isso que a gente leva esses questionamentos para Deus. Devia ter feito de outro jeito. O senhor não entendeu alguma coisa, Deus. O senhor não tem um olhar tão estratégico quanto o meu. Né? O senhor não é bom de planejamento como eu sou. Então me pergunta antes de fazer as coisas, Deus. Talvez seja esse o nosso jeito de querer conduzir a história. Talvez esse seja o nosso jeito de querer tomar as rédeas. Tomar nós a direção, a condução de tudo. Mas o que Deus está dizendo para nós? Deixa comigo. Deixa eu conduzir a história. Deixa eu conduzir a história. Estevão teve um fim triste? Aos nossos olhos, sim. Mas aos olhos dele, foram as coisas mais incríveis que ele já pôde contemplar. Ele viu a glória de Deus, viu o Filho do Homem em pé à direita de Deus, recebendo ele na glória em pé. Você já imaginou uma cena dessa? Você está entendendo? A nossa perspectiva sobre a história, sobre a nossa vida, sobre como as coisas acontecem, é muito lógica, é muito racional. Mas a vida não tem lógica. Quando é que a gente vai entender isso? A vida não tem lógica. Você quer explicar a vida com fórmula matemática? Não dá. A vida não é uma ciência exata. O nosso coração não é previsível. O nosso coração segue os seus próprios rumos, suas próprias paixões. O nosso coração é assim. E o nosso coração e as nossas decisões afetam as pessoas que estão ao nosso redor. Logo, nada disso tem lógica. Nada disso vai ter muito sentido mesmo. E essa é a vida. Essa é a vida. A gente pode planejar o que for. Tudo o que você planejou deu exatamente do jeito que você planejou? Tudo o que você sonhou deu exatamente do jeito que você sonhou? Fala a verdade. A sua vida é hoje exatamente aquilo que você sempre sonhou que fosse? Não é. Por quê? Porque a vida é assim. A vida é assim. Nós estamos sujeitos a tantas e tantas coisas que vão muito além dos nossos planos e da nossa vontade. Logo, somos sujeitos ao mal. E somos também agentes do mal. Essa é a verdade. Nós estamos sujeitos que nos façam o mal. Assim como muitas vezes agimos mal com as pessoas, afetamos a vida das pessoas e às vezes desencadeamos processos que a gente não tem como medir, a gente não sabe onde vai parar. Mas esse é o nosso mal. Esse é o nosso mal. Quando a gente olha para a mensagem bíblica sobre isso, e que eu gosto muito de pegar esse texto como um grande resumo sobre esse jeito de conduzir a história e o nosso jeito de conduzir a história. Eu me lembro dessa última palavra, lá no finalzinho do livro de Gênesis, no capítulo 50, quando José diz o seguinte para os seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Quem é José? O cara que foi injustiçado pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos, foi dado como morto para o seu pai pelos irmãos, vendido como escravo, aí vai parar no Egito, onde é tragédia atrás de tragédia. Ele é esquecido na prisão, ele é injustiçado na casa do Potifar. Acontece um monte de desgraça na vida de José, uma atrás da outra. Quando eu olho para a vida de José, eu lembro do seguinte: esse cara tem todos os motivos para odiar todo mundo, inclusive Deus. É tanta desgraça que fazem com ele, é tanta coisa ruim que acontece na vida dele, que, pelo amor de Deus,
eu teria todos os motivos para odiar todo mundo, para ser o cara mais ranzinza da face da terra. Eu teria plenos motivos para isso. Mas José enxerga a história, enxerga a sua vida, não com os nossos próprios olhos, não com esse nosso olhar limitado. José enxerga a vida do jeito que ele sabe que Deus conduz a história. E por mais que sim, ele tenha passado pelas suas angústias, é claro que como ser humano ele também não é tão zen assim como a gente acha. Ele teve as suas crises, ele teve os seus conflitos, sem dúvida nenhuma, assim como todos nós temos e teremos. Mas em tudo, o que José percebeu? Percebeu que a vida dele era muito mais ampla do que ele imaginava, porque a vida dele fazia parte de um plano muito maior de Deus, que a vida dos seus irmãos era muito mais do que ele imaginava, e que fazia parte de um plano muito maior de Deus. Em outras palavras, então Deus foi que planejou o mal contra José, foi Deus que fez com que José fosse injustiçado, levado para o Egito, passasse todas aquelas situações para preservar a vida? Não, o texto é claro. Vocês planejaram o mal contra mim. Deus não teve nada a ver com isso. Vocês planejaram o mal contra mim. Porque nós somos maus. Nós temos todas as condições de planejarmos o mal e executarmos o mal contra o nosso próximo. Quem quis o mal foram vocês. Deus não teve nada a ver com isso. E assim é a história. E aonde Deus entra nessa história? Deus é aquele que transforma o mal em bem. Deus é que Ele pega toda a nossa maldade. Deus é que Ele pega aquela nossa vida toda detonada porque a gente fez tudo errado. Deus é aquele que pega a vida das pessoas que nós ferimos e transforma tudo aquilo em bem. Isso que significa entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus faz com que todas as coisas ganhem um sentido nas mãos dele, porque esse é o jeito de Deus agir. E qual é o resultado? José, ao invés de ser um cara ranzinza, ao invés de ser um cara que vai xingar os irmãos, se vingar dos seus irmãos ou querer a justiça feita, o que o texto diz? Diz que ainda tem uma palavra de cuidado, de carinho, de proteção com seus irmãos. Eu sustentarei vocês e eu sustentarei os seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Algo muito semelhante a Estevão nas suas últimas palavras. Esse é o jeito de Deus conduzir a história. E eu gostaria de orar com você agora, pedindo para que Deus nos dê essa visão sobre a forma como Ele está agindo atrás, por meio, adiante de todo o mal que existe em nós. O mal que sofremos, o mal que colocamos sobre os outros. O mal que foi o plano que fizeram contra nós ou o mal de planos que nós temos feitos contra os outros. Deus está por trás de tudo isso, transformando esse mal em bem. Deus está agindo em todas as coisas, nas nossas angústias, nos nossos erros, nas nossas falhas. Deus está agindo em tudo para que o plano dele, no final das contas, dê mesmo a última palavra. Para que no final das contas tudo isso seja transformado em bem. Pai querido, nós queremos te agradecer. Agradecer porque a tua palavra nos traz orientação para a vida. E essa palavra hoje nos mostrou que a forma de o Senhor enxergar a história é diferente da nossa. Que muitas vezes nos questionamos e questionamos ao Senhor sobre aquilo que tem acontecido conosco na nossa vida. E tantas coisas, Pai, que acontecem, que estão fora do nosso alcance, que nunca foram os nossos planos, de fato acontecem e a gente nem sempre é protegido disso. Mas, Senhor, abre os nossos olhos para que enxerguemos o teu jeito de conduzir as coisas. A forma como o Senhor é o Deus, e a Bíblia nos dá toda a segurança sobre isso, que é capaz de transformar o mal em bem. E na verdade a gente observa que isso é o que o Senhor vem fazendo ao longo de toda a história, transformando o mal em bem. Da morte de cruz do teu Filho, o Senhor trouxe o nosso maior bem, que é a vida eterna, é a reconciliação com o Senhor, é o perdão incondicional. Obrigado, Pai, porque esse teu jeito de agir tem transformado a gente.
tem mostrado que a nossa vida é algo muito maior do que imaginamos e que a nossa vida é parte do Teu plano eterno. Obrigado porque o Senhor nos tem convidado como parceiros e parceiras nessa história tão linda que o Senhor está escrevendo. Obrigado porque a nossa vida faz parte disso tudo. Conforta o nosso coração. Nos dê direção, Pai. Nos mostre que para as coisas que não temos resposta, apenas precisamos confiar no Senhor. Apenas precisamos aprender a descansar no Senhor, com a serenidade de Estevão, com a serenidade de José, com a serenidade de Jesus Cristo, que tem toda a confiança de descansar a vida nas Tuas mãos. Pai querido, é nas Tuas mãos que queremos colocar a nossa vida mais uma vez nessa manhã, lembrando de quem tem cuidado de nós até aqui, daquele que nunca nos desamparou e nunca vai nos desamparar. Obrigado porque isso é uma promessa Tua para nós. Te agradecemos, Senhor, por termos essa convicção. Em nome de Jesus. Amém.